A escolha de Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro já reverbera na imprensa internacional. Quem atualiza é o correspondente Ivan Kleber. O trabalho de combate ao crime, cartão de visitas de Gaspar é uma sinalização importante, sobretudo aos países que integram o Escudo das Américas, grupo que Flávio Bolsonaro, se eleito, quer integrar. Vamos então aqui às atualizações. Nosso querido correspondente já está aqui no telão, vai trazer mais atualizações, informações aqui para a nossa audiência. Lorde Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Uma saudação especial a você, aqui os colegas de bancada, a doutora Kátia, Berenice e principalmente a nossa audiência que nos acompanha nesse dia importante, não é? A indicação, então, de Flávio Bolsonaro para ser o seu companheiro de chapa, Alfredo Gaspar. E, obviamente, que a notícia repercute internacionalmente. O jornal Washington Post, lá nos Estados Unidos, já publica a notícia, assim como também a BBC News, em sua seção em português, traça um perfil de quem é Alfredo Gaspar. Nós tivemos também a agência de notícias Reuters publicando a informação, o que vai ajudar a repercutir ainda mais. Muitos jornais e revistas utilizam dessas publicações, bem como o portal Bloomberg. E é sobre a Bloomberg que eu gostaria de falar, Geisiane, porque eles foram justamente nesse ponto que você falou, ressaltando, né, o histórico do Alfredo Gaspar de combater o crime organizado, enfim, a sua atuação lá no estado de Alagoas. Olha, internacionalmente falando, as coberturas vão nessa linha do combate ao crime e também de traçar um perfil, apresentar o Alfredo Gaspar para as pessoas. A mídia internacional, assim como alguns brasileiros, também foram surpreendidos pelo nome, né? Não era um nome que estava sendo cogitado na mídia internacional para ser o candidato a vice, mas as escolhas são assim, não é? O próprio PL, ali o Valdemar da Costa Neto disse que era um segredo, as 7 chaves, que foi mantido, e assim a mídia internacional vem trazendo o perfil dele. Agora, essa questão que você mencionou do Escudo das Américas, ela é extremamente importante e pode sim ser uma sinalização do Flávio. Talvez não fosse essa a principal intenção, mas pode ser uma sinalização ao Escudo das Américas. Ontem nós comentávamos aqui da iniciativa americana de ampliar a sua presença militar no Caribe, né, para combater o narcotráfico, e você escolher um candidato a vice com esse perfil, então já é um bom cartão de visitas. Quando a gente olha para o principal opositor aí de Flávio nas disputas, né, o candidato Lula tem o Geraldo Alckmin como vice, que se opôs à classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Alfredo Gaspar também tem algumas posições firmes e contundentes em relação à China. Então, para o hemisfério ocidental, o nome do Alfredo Gaspar, do ponto de vista internacional, será muito bem recebido por conta justamente de sua biografia. Agora, olha só como são as coisas, né, Geisiane? Lá na sessão 301, quando o Flávio Bolsonaro se inscreveu, né, para fazer uma participação, uma apresentação sobre a sessão 301, naquela ocasião, ele falou do escândalo do INSS. Ele, inclusive, falou, né, que o filho do presidente estava sendo investigado. E ele confirma aquelas declarações que ele fez, em certa medida, indicando o Alfredo Gaspar para ser seu companheiro de chapa, justo o homem que pediu a prisão de Lulinha, não é? Então, sendo coerente aí com a declaração que ele fez lá na sessão 301. Por que tudo isso é importante, Geisiane? Porque a sessão 301, ela também aborda a questão da corrupção no nosso país e como nós não estamos fazendo o suficiente, né, para combater a corrupção. Então, é um nome que muito provavelmente vai agradar aí vários países, obviamente que precisa agradar a população brasileira, mas olhando as redes sociais aqui, eu percebi, eu vou um pouco na linha da Berenice, as pessoas realmente aceitaram muito bem o nome do Alfredo Gaspar para compor a chapa aí com o Flávio para as eleições que são daqui 59 dias, não é mesmo, Geisiane? É isso, inclusive atesta aquilo que alguns analistas, né, analistas também aqui da própria casa, já havia sustentado, que a escolha tem que ser respeitando essa agenda conservadora, porque há público, há realmente pessoas que estão interessadas nessa agenda, que estão cansadíssimas dessas políticas da esquerda, dessa política da bandidolatria, dessa política woke. O próprio exemplo do Donald Trump nas últimas eleições aí é um case de sucesso a respeito desse eleitorado. O espaço tem, não existe
existe vacância, é só ocupá-lo. Deixa eu trazer aqui a tela as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Oi, Ivan, muito boa tarde para você, sempre um prazer tê-lo por aqui conosco. E, claro, queremos mais detalhes sobre essa repercussão nos jornais, né, internacionais. Com relação, a minha grande curiosidade é com relação a como os jornais estão divulgando essa escolha também de Alfredo Gaspar. Porque eu até queria trazer uma reflexão aqui junto com a nossa audiência. Aqui no Brasil, por exemplo, vários veículos de imprensa noticiaram algo que foi dito ali no discurso do Valdemar, do presidente do partido, quando ele fala que essa escolha teria já sido feita pelo Flávio, enfim, cogitada também pelo Rogério Marinho há cerca de 6 meses. O que nos faz imaginar também que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teve ciência de que Alfredo Gaspar poderia ser um nome. Afinal, há 6 meses atrás, ele e Flávio Bolsonaro ainda podiam conversar entre si e Bolsonaro, até onde pôde, fazia toda essa articulação, escolheu nomes para possíveis candidatos e certamente teve o aval dele em algum momento. Eles falam sobre isso, sobre o protagonismo de Jair Bolsonaro, a quem eles estão atribuindo também a escolha de Alfredo Gaspar, e teve algum ponto negativo que eles quiseram trazer do ponto de vista de jornais que talvez sejam mais alinhados à esquerda? Então, Berenice, boa tarde, muito bom acompanhar seu trabalho de Brasília. O jornal Washington Post, que tem um alinhamento à esquerda, compartilhou, não é, uma publicação da Associated Press, trazendo justamente uma certa dificuldade do ponto de vista do jornal em colocar o Flávio como um articulador para conseguir apoio de outros partidos. A Bloomberg já fez uma análise um pouco mais amena, dizendo que é muito raro a gente ter uma chapa pura, né, como será a chapa Flávio e Alfredo. Agora, a Bloomberg também diz o seguinte, abre aspas, Gaspar representa o estado de Alagoas, no Nordeste, região dominada por Lula há tempos. Ex-procurador e secretário de Segurança Pública do Estado, ele também desempenhou um papel central na investigação de supostas fraudes no INSS, caso que gerou escrutínio em torno de um dos filhos de Lula e de um assessor próximo. Então, a Bloomberg vai mais nessa questão e, de maneira geral, tem essa questão geográfica, né? A gente sabe que a mídia internacional, acostumada a cobrir eleições nos Estados Unidos, chega a um determinado ponto, todo mundo começa a olhar para o mapa. E realmente chamou atenção também o fato do Alfredo Gaspar ser de um estado, de uma região onde é considerado um reduto do PT. Mas alguns números recentes e pesquisas, inclusive, indicam que esse reduto já foi mais forte. Então, nesse sentido, parece ter sido uma estratégia interessante do Flávio. O Polymark, que é um portal de apostas, né? Na verdade, não é bem apostas, mas, enfim, as pessoas podem escolher ali quem elas acham que vai vencer as eleições. O Flávio teve uma leve subida ali na cotação depois do anúncio do Alfredo Gaspar. Muitos levando em consideração, Berenice, essa questão geográfica da origem do candidato à vice-presidência Alfredo Gaspar. Geisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui a tela as nossas analistas. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Vamos voltar lá um pouquinho na sessão 301. Né? Um dos pilares das investigações foi a liberdade no ambiente digital, nas mídias digitais. E o TSE atual não para de expedir medidas. Inclusive, na semana passada, houve uma portaria do TSE, assinada pelo presidente Cássio Nunes, regulando em minúcias e dando um prazo até o dia 16 de agosto para plataformas digitais, incluindo e sobretudo as americanas, apresentarem planos de conformidade com o quê, né? Com o que o TSE deseja que elas façam. E aí eu te pergunto, como é que fica Donald Trump? Como é que fica a Casa Branca nisso tudo? Como é que fica a paciência de Trump em relação a esse autoritarismo togado, em particular do TSE, de um tribunal que vai julgar, vai decidir essas eleições? A gente corre algum risco aqui no Brasil da Casa Branca não reconhecer definitivamente a lisura do processo eleitoral esse ano, Ivan? Doutora Kátia, a resposta bem objetiva para a sua pergunta é sim.
existe esse risco. O risco ontem escalou, não é, com a notícia que nós trouxemos aqui em caráter emergencial, não é, de que os Estados Unidos estavam retirando o visto da embaixadora brasileira no país. Um dos motivos para esta ação foi justamente a decisão do governo brasileiro de retirar o visto de 2 altos funcionários do Departamento de Estado que estariam fazendo uma visita ao Brasil para, entre outros pontos, falar, sim, da questão eleitoral, mas também da liberdade religiosa e da liberdade de expressão no Brasil. Uma das grandes preocupações da Casa Branca, doutora Kátia, é garantir que empresas americanas não sejam pressionadas a censurar a oposição e candidatos em geral, não somente da oposição, nessas eleições de 2026 e nenhuma outra eleição. Em 2022, nós tínhamos um cenário onde as assim chamadas Big Techs simplesmente recebiam as ordens, não questionavam e executavam. Agora é diferente. Em 2026, as Big Techs elas estão reportando para a Casa Branca tudo o que está acontecendo no Brasil. Tanto que nós tivemos, há 10 dias aproximadamente, uma carta de 20 deputados republicanos pressionando a Casa Branca para que tome alguma medida em relação ao Brasil, não somente sobre a liberdade de expressão, mas também a liberdade autoral, né, de direitos autorais. Então, a Casa Branca acompanha isso. Doutora Kátia, ontem nós tivemos um dos episódios mais assim, importantes da história diplomática entre Brasil e Estados Unidos, né, com a retirada do visto dessa embaixadora. Hoje, durante o dia, o Lula elevou o tom, ele disse que o Brasil está pronto para qualquer um que tente interferir nas eleições e deu a indicação, então, que não vai entregar as credenciais para o embaixador americano. Os Estados Unidos podem esperar alguns dias, ver se o Brasil muda de ideia, se por acaso tem uma pressão interna dentro do Brasil, que deveria estar acontecendo nesse momento, para que ele esfrie essa questão com os Estados Unidos. Aparentemente não é o que está acontecendo, e aí abre-se o cenário para que lá na frente os Estados Unidos não reconheçam o resultado dessas eleições. Geisiane, se você me permite, eu tenho um convite aqui para fazer para a nossa audiência. Espero já ter respondido o questionamento da doutora Kátia. Hoje, a partir das 8 horas da noite, aí, horário de Brasília, nós teremos um bate-papo comigo e com os membros aqui do canal YouTube da Revista Oeste. Então, eu gostaria de convidar a todos, a partir das 8 horas da noite. Então, eu e a Tawane estaremos fazendo um bate-papo aí. E o principal convidado, com certeza, é a nossa audiência que pertence aí ao Clube de Membros, uma live exclusiva. Na semana passada foi com Augusto Nunes, com o nosso mestre Augusto Nunes. Hoje é comigo, olha a responsabilidade, né? Então eu convido a todos aí, e quem eventualmente ainda não é membro do canal da Revista Oeste, que considere fazê-lo, porque além dos benefícios, né, da membresia, você também contribui com esse importante trabalho da mídia independente realizada pela Revista Oeste. Geisiane, você também está convidada, viu? É isso, tá? Então, baita convite para nossa audiência hoje, 8 horas da noite, Ivan Kleber em live, vai ser aí capitaneado pela Tawane Catan, ela fará a ancoragem dessa live. E lembrando, vamos reforçar mais uma vez, esse material é exclusivo para os nossos membros do nosso clube. Se você ainda não é membro, tem um link fixado aqui no nosso chat, aqui abaixo também da nossa transmissão tem o botão Seja Membro. São 3 pacotes diferentes, então você escolhe o pacote que faz mais sentido para você e a gente também sempre consegue identificá-los aqui no nosso chat. Quando vocês são membros, a gente consegue então trocar aí ideias também com os nossos membros. Então, baita convite para nossa audiência. Se você ainda não é membro, assine agora, aproveite. Live hoje, 8 da noite com o nosso querido Lord Ivan Kleber. Ivan, muito obrigada pelas informações, pelo convite aqui à nossa audiência. Até a próxima. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal.
Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.